nos aços e nos ferros fundidos, tá? A gente vai comentar um pouco da sua respectiva aplicação, tá? Os seus processos de fabricação e como que a gente vai fazer a classificação dos aços e também dos ferros fundidos, né? Sabendo que nós temos uma pequena diferença na sua classificação, e a gente vai comentar sobre isso também, tá? Igual o professor José Carlos comentou também, nós vamos falar também das nossas atividades, né, que estão programadas para esses temas, tá? No caso, eu já estou com o questionário, ele está no Moodle, ele vai abordar os temas das duas aulas, né? A aula da semana passada, nós falamos de imperfeições cristalinas, tá? E também do tema referente, o que vai ser apresentado hoje, que é essa introdução aos aços e aos ferros fundidos, tá? Então, nessa mesma atividade, nós vamos ter nós teremos esses dois temas, tá bom? No final da apresentação, então, lá no Moodle, tá? Já está disponível para vocês, e a gente vai abordar um pouco esse tema e vai comentar como operacionalizar, como vocês vão fazer, data de entrega, né? Inclusive, tem a atividade do José Carlos que vocês já entregaram, e ele vai comentar sobre isso também. Beleza? Tá? Então vamos lá. Pessoal, eu vou pegar o material aqui e eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Espera aí. Legal. Pessoal, vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Sim? Legal, muito bom. Pessoal, assim, o tema, né? Aço e ferro fundido, tá? A gente tá falando tanto desses materiais, da sua composição química, a gente falou também das imperfeições cristalinas nos materiais, principalmente nos metais, né? E a gente vai dar um foco principalmente nesses dois, que são grande parte de matérias-primas que nós utilizamos, né, dos materiais que nós utilizamos num processo de fabricação, tá? Grande parte na linha automotiva, tá? Na linha branca. Então são materiais comuns e em grande quantidade, tá? Inclusive, até eu já falei com vocês dessa commodity que ele é muito forte na nossa economia, né? E economia mundial também, tá? Então, por ele ter uma grande representatividade, ser muito importante no seu processo de fabricação e na sua aplicação, tá? É claro que a gente tem que abordar também esse tema, tá? Então, nós vamos entrar um pouco no detalhe dessa nomenclatura, da onde que surge, o porquê dessa diferença, né? A gente sempre fala, aço, ferro fundido é a mesma coisa, não é. Então, quais são as suas diferenças? Então, a gente vai falar um pouco sobre eles, devido à sua importância no seu processo como um todo, né? Desde a sua fabricação, da sua manufatura, nos próximos processos, né, que eles sofrerão, né, até chegar no seu design final, ou seja, no seu desenho final, no seu produto final, para sua aplicação em determinado produto, né? Então a gente vai verificar essas variantes nos seus processos e, claro, o porquê de cada uma composição química devido à sua aplicação, tá? Então a gente começa com esse slide, né, pessoal? Colocando aqui o que é um aço, o que é um ferro fundido, né? O que está diferenciando esses dois materiais, tá? A resposta dessa grande diferença, tá? Da diferença entre o aço e o ferro fundido é simplesmente a quantidade de carbono na sua composição química, tá? Então nós temos ali as partículas, as moléculas de ferro e de carbono. E aí o que vai acontecer aqui, ó? A resposta dessa pergunta está: o que você encontrar de
0,08% a 2,14% de carbono nessa composição química, ele vai se chamar aço, tá? Então, materiais, tá? O material que tiver de 0,08% a 2,14% de carbono na sua composição química, ele é um aço, tá? E se você colocar uma porcentagem maior que 2,14, né? Ou seja, de 2,14 a 6,7% de carbono na composição química desse material, ele vai se chamar ferro fundido, tá? Então essa é a grande diferença entre esses dois materiais, tá? Então a grande diferença desses dois materiais estão simplesmente na porcentagem, tá? Na composição química, na porcentagem de carbono na sua composição, tá? Então carbono vai, nesse caso, será o grande diferencial, tá? Que fará desses dois materiais, tá? E aí, é claro, dependendo da aplicação, tá? Você vai ter uma decisão ou uma escolha pelo aço e pelo ferro fundido. Então vocês podem olhar em algumas imagens aí que foram colocadas, né? Materiais de grande aplicação em grande escala, né? Então a gente vê ali o trilho do trem, algumas engrenagens, né? Aramados, usado na construção civil, né? Você vê polias, peso, principalmente bloco de motor, tá? A gente utiliza algumas carcaças, carcaça, por exemplo, de direção para caminhão, utiliza esses materiais, né? Até ali no caso tem uma panela, né? Então, utilizando esse metal. Então, assim, a variedade de aplicação com esses dois materiais, ela é muito grande, né? Então, a gente tem uma importância muito importante a gente comentar das diferenças desses dois materiais, tá? Então, a grande diferença, sim, é a adição de carbono nesses dois materiais, tá? Então, assim, o aço, justamente por possuir menor teor de carbono, ele é um material mais dúctil, ou seja, ele é flexível, e que, portanto, permite sua modelagem através de processos como forjamento, laminação e extrusão, além de fundição. E ainda possui a capacidade de deformação visível antes ele fraturar, ou seja, antes ele se romper, tá? Tem alguma fratura, alguma trinca. Então você consegue ainda ter a visualização dessa deformação antes dele se romper, né? Então eu coloquei aí nessas imagens aí embaixo, tá? Só para vocês terem uma ideia de processo, né? Que foi citado aí no caso para a utilização do aço. Por ele ter menor carbono, então ele é mais dúctil, né? Ele tem uma flexibilidade maior, né? Diferente do ferro fundido, que a gente vai falar um pouco mais, que ele é um material mais duro, né? Ele é um material mais duro, porém ele tem uma fragilidade maior, mas vamos falar um pouco do aço. Eu consigo ter uma variação de processo maior para aplicação no aço, né? Então, na primeira imagem, vocês podem ver aí que é um processo de forjamento, né? Vocês já vão pegar o aço e aí em altas temperaturas, né? Ele está basicamente em 700, 800, 900 graus, tá? Você recebe uma barra, um tarugo, né? Ele já é incandescente nessa temperatura, e aí você pega esse material e aí você coloca num processo de forjamento. Na verdade, ele é uma prensagem, você vai dando martelamento, vocês vão fazendo batidas nesse material até ele chegar no formato da sua peça, né? Você pode ver ali que o operador está segurando ali com um alicate, né? Tem ali um dispositivo para ele segurar essa peça, e ele está posicionando ali no dispositivo, e aquela prensa vai deformando a peça, vai forjando a peça, né? Esse é a nomenclatura. Ele vai forjando esse material até ele se conformar no seu desenho final, tá? Então ele tem essa flexibilidade, tá? Já o ferro fundido não possui isso. Então o aço você consegue essa deformação para poder chegar num modelo de peça, né? Na próxima imagem, né, como a gente falou ali do processo de laminação, né, o que acontece? Você tem um material, tá, também no seu estado aí incandescente, e esse material ele vai passar entre rolos, né? Você vai laminar, você vai
deformar esse material e vai transformá-lo numa outra espessura, né? Então ali também você tem, como nós falamos também na aula passada, da composição química, né, da aproximação dessas moléculas. Quando você passa uma peça dessa num processo de laminação, você tem uma deformação. Se você vai fazer uma caracterização desse material, você vai ver que as moléculas dele, você vai ter uma aproximação, né? Então você vai ter um enrijecimento, né, na região que você vai ocorrer a deformação desse material. Então isso vai acontecer no caso no processo de laminação. Então você está vendo o material passando ali por dois rolos e você vai comprimindo esse material. Então esse processo chama de laminação, tá? Então o processo ali, o primeiro de forjamento, tá? É um martelamento que você vai fazer na peça até você ter o desenho. No segundo, você vai ter sua peça passando entre rolos, né? Então a gente chama ali o processo de laminação. E no terceiro ali é um processo de extrusão, né? O extrusão nada mais é do que você ter a sua barra, você ter o seu material, e ele passando, né, por um orifício, tá? Num diâmetro menor, e ele vai vai fazendo o processo dessa extrusão desse material, extrudindo ele, e você vai reduzindo o seu diâmetro conforme o material que você deseja que ele fique, né? Então você tem essa variação desses processos, tá? Então assim, forjamento, laminação e extrusão, cada um com formato de deformação do material. E aí a fundição eu vou falar no próximo tópico ali, a hora que a gente entrar no caso ali do ferro fundido, tá? Então basicamente nós temos esses processos, tá? Com material incandescente em alta temperatura, para a gente conseguir essa deformação desse material e fazer a transformação nesse produto, transformação dele para atingir um desenho que a gente projetou lá no início, tá? Então assim, isso é uma flexibilidade que o aço permite devido ao seu menor teor de carbono, tá? E aí quando a gente fala no ferro fundido, pessoal, quando você tem um maior teor de carbono nessa composição química, você já não tem uma grande flexibilidade de processo, né? Você já reduz o seu processo, tá? Devido à propriedade desse material. Então você tem um material com maior adição de carbono, com uma dureza maior, tá? Claro que ele vai ficar um material mais frágil, tá? Mas ele é um material mais duro. Então, dependendo da sua aplicação, há a necessidade de se escolher esse tipo de material ferro fundido, tá? Então, vocês podem dar uma olhada, né? A primeira imagem, né, como eu falei para vocês, é um processo de fundição, né? Então, você tem um material ali, com certeza, acima dos 1.300, 1.500, 1.600 graus, tá? Então, você tem o material ali no estado líquido, tá? E aí, esse material, ele é transportado e colocado naquele molde, tá? Já naquele molde. E aí, quando ele passa por um processo de resfriamento, você vê ali um modelo de peça que você pode ter depois com esse ferro fundido, tá? Então, no primeiro ali você tem ele no seu estado líquido, tá? E depois ele acontecendo o resfriamento desse metal e ele já no seu formato final, após o seu processo de resfriamento, tendo basicamente o seu desenho no qual era do molde, tá? E aí quando a gente fala num processo de usinagem, né? Ali vocês estão vendo um processo de torneamento, tá? Você tem a peça fixada na castanha na placa do torno, e ali no caso a peça em rotação, tá? Ela fazendo o seu movimento de rotação, a ferramenta estática, você tem a ferramenta encostando no material e fazendo a remoção, fazendo a usinagem desse material, né? E aquele material que a gente vê saindo a gente chama de cavaco, né? Para quem não sabe. Então você tem ali a remoção desse cavaco e você tem a usinagem da peça, tá? Então, nesse caso, também todos esses parâmetros de usinagem, também eles serão calculados, tá? Para vocês obterem a especificação que o desenho solicitou, tá? Então, para vocês verificarem isso, essas ilustrações que eu coloquei, para vocês verificarem as variações dependendo do tipo de material que você for escolher para o seu produto, né? Tanto no aço com menor teor de carbono,
tá? Como no ferro fundido com maior teor de carbono. E aí, dentro desses materiais, a gente vai já determinar quais são os processos, né? Para vocês verem a importância somente da composição química dele, né? A porcentagem do carbono nesse material, quais as variações e processos que esses materiais seguirão adiante, tá? Então, para vocês fixarem bem, né? A grande diferença, então, está no carbono e está na porcentagem do carbono. Então, o material com baixo carbono, a gente tem o aço, o material com alto carbono, a gente tem o ferro fundido, dentro daquele range da porcentagem, né? De 0,08 até 2,14, a gente tem o aço, e de 2,14 até 6,7, nós temos lá o material ferro fundido, tá? Por enquanto aí tudo bem, pessoal? Beleza? Sim. Legal. Vamos lá. Sim. Então aqui, ó. Para obtenção através da fundição, aqui, ó, os materiais são adicionados, né, em um forno de fusão e elevados a temperaturas superiores a 1.200 graus. Como eu falei para vocês. Então, a temperatura desse material, quando ele está nesse forno, tá, ele já está superior a 1.200 graus. Você já tem esse material no seu estado líquido, tá? E comumente são adicionados outros elementos ligantes, como níquel, cobre, cromo, molibdênio, entre outros, com a finalidade de conferir propriedades únicas que variam de liga para liga. E aí, pessoal, o que acontece? Quando vocês adicionam esses elementos, né, vocês estão formando um material mais nobre, tá? E cada um desses materiais, ele é pensado, né, para qual aplicação desse material eu vou precisar, por exemplo, dentro do meu produto. E aí a gente vai criar uma liga desse material, e aí ele vai ter uma determinada aplicação, tá? Por exemplo, vou adicionar somente níquel na minha liga, ou não, cobre, eu vou colocar o cromo, ou molibdênio, né? Então, alguns ligantes que a gente coloca, né, para formar a composição química desse material, tá? Ele vai facilitar, por exemplo, numa usinagem, tá? Tudo bem? Então, a gente pode colocar um desses materiais para facilitar na hora da usinagem. Você deixar o material com um escoamento, uma remoção de um cavaco melhor, você tem um acabamento melhor, você tem, por exemplo, menos desgaste da sua ferramenta, dependendo da liga do seu material, né? O cromo, por exemplo, é um tipo de ligante, por exemplo, que eu posso colocar no meu material que vai facilitar a usinagem. O níquel é a mesma coisa. Então, dependendo de algum deles, né, dentro da sua porcentagem, ele pode facilitar o meu processo de usinagem, tá? Então, são materiais importantes também que vão ser adicionados nesse momento, nesse forno de fusão, para se misturar com o ferro e com o carbono. Tá bom? Ô Wagner, posso fazer um comentário? Por favor, professor. Então, gente, é assim, né? A gente percebe que na ciência dos materiais tá tudo ligado, os conceitos, né? Então, nas aulas anteriores, a gente falou de estrutura de material, de ligação metálica, iônica, covalente, né? Aí depois, na aula passada, o professor Wagner falou um pouquinho também da estrutura dos materiais, e agora ele fala a respeito da adição de outros elementos no ferro e no carbono que formam chamados materiais, elementos ligas, né? Os famosos ácidos especiais aí que adquirem propriedades distintas a partir da adição de outros elementos. Mais para frente, a gente vai estudar, eu acho até que é a próxima aula já, em janeiro, a gente vai estudar a respeito de propriedades mecânicas dos materiais. E aí a gente vai perceber que a propriedade mecânica, ela está ligada não somente com a estrutura do material, lembram lá de CCC, CFC, HC, né?
não somente a estrutura atômica do material, mas está ligada também àquilo que o professor Wagner falou, da adição de outros elementos ligas, né? Como o cromo, Exato. o molibdênio, o vanádio, o tungstênio e por aí vai, né? Então, percebam que os conceitos de materiais estão muito correlacionados, tá? Então, a adição de um elemento como o cromo, por exemplo, no aço, além dele dar a esse aço características de usabilidade, de facilidade para ser usinado, né? Ele também dá características de resistência, ou seja, ele muda propriedades, né? Então, realmente, na ciência dos materiais, cada conceito está interligado aí, né, Wagner? Sim, com certeza, com certeza. Vocês vão perceber que nessa disciplina, inclusive na próxima do segundo semestre, em tratamento térmico, vocês verão vários conceitos que a gente está vendo agora. Então vocês vão lembrar, eu vi isso lá em tecnologia dos materiais no primeiro semestre. Então é uma matéria muito interessante que está um assunto ligado com o outro, né? Quando o professor falou lá de CFC, né, cúbica de face centrada, ou CCC, cúbica de corpo centrado, nós vamos voltar nesse assunto, isso lá em janeiro, quando a gente, por exemplo, entrar lá em diagrama de fase ferro-carbono, né, professor? Isso, exatamente, perfeito. Exato. Exatamente. Quando a gente entrar lá em diagrama de fases de ferro-carbono, a gente vai falar um pouco da composição química, nós vamos falar de ferrita, perlita, né? A gente vai tocar nesse assunto. E, por exemplo, quando você aquece um material, vamos falar, por exemplo, um aço com 0,4% de carbono, um exemplo. Se você aquecer esse material a 300 graus, você mantém a propriedade dele. Se você subir esse aço a mais de 760 graus, você já começa a mudar, você já altera a estrutura desse material. Antes que você tinha lá ferrita e perlita, agora você vai ter, por exemplo, com 760, ferrita e austenita. E aí, se você aquecer mais esse material, você vai ter só austenita, acima de 850 graus. Você já mudou a estrutura do seu material, né? Então, o que ele era um CCC, a 300 graus, acima que a gente fala que é a zona crítica, acima lá de 760 graus, ele já vira um CFC, já mudou, é um cúbico de face centrada. Então, já no próprio forno, na hora que você aquece esse aço, você já alterou a composição, a estrutura do seu material. Isso com relação à resistência, à tenacidade, tudo isso que o professor vai falar na próxima aula com vocês, né? Então, o tema ele é muito interessante, uma coisa ele vai puxando a outra. Né, quando a gente fala aí de temperatura aí superiores a 1.200 graus, 1.300 graus, aí com certeza vocês já terão aí materiais já com estruturas alteradas. E aí quando a gente fala desses ligantes, é como a gente fosse colocar uma vitamina, vamos falar assim, uma vitamina no aço, para ele dar uma encorpada e virar um material mais nobre, mais forte. E aí você vai conseguir atender outras características, né, químicas e principalmente as propriedades mecânicas que ele vai falar lá na frente para vocês. Então, assim, o assunto ele vai se tornando, né, mais interessante e sempre ligado um com o outro. Isso aí vocês vão perceber bastante, tá? Legal. Vamos lá. O que acontece aqui, né, nas ligas metálicas, né? Então, aqui, as ligas metálicas são misturas formadas por dois ou mais elementos, sendo que uma delas é um metal, né? Então, ali tem ali as ligas de ferro-carbono, né? Então, quando a gente fala ali de 0,08% a 2,14%, nós temos os aços, né? E aí as ligas ferrosas são aquelas onde o ferro é a constituinte principal, né? As ferrosas. E aí nos aços, quando a variação dos aços ele entra ali como baixa liga, né, com baixo teor de carbono, e aí você abre ali para os ferrosos, né, para os ferros fundidos. E o aço você abre para baixa liga e alta liga, tá? O que a gente chama ele de um aço de baixa liga? No baixo teor de carbono, quando é menor que 0,25% de carbono, né? Médio teor de carbono, quando você tem ali de 0,25% a 0,60% de carbono, tá? É um médio teor de carbono.
E um aço com alto teor de carbono, né, você tem ali de 0,60 a 1,4% de carbono. Tá? Então essas são as variações desses aços e a classificação deles quando você está determinando um tipo de material que você quer fazer na função dele, tá? Essa determinação. E é claro que acima daquela porcentagem que a gente já falou, de 2,14 ele deixa de ser aço, ele vira ali o ferro fundido, que está dentro da classificação de ligas ferrosas, né? Ligas metálicas, ferrosas, e aí você entra no ferro fundido, tá? Então é dentro desse universo do carbono que a gente fala, da porcentagem do carbono, que a gente vai determinar qual tipo de aço, ou já naquela porcentagem que ele já vai virar um ferro fundido, né? A classificação, tá, dos aços primeiro, tá? No mundo a gente vai encontrar aí quatro unidades, né, para a gente fazer essa classificação, tá? Nós temos a conhecida ASTM, tá? É uma americana, American Society for Testing and Materials, tá? Então uma classificação, uma simbologia americana, tá? ASTM, tá? E no Brasil, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente está sempre ligado com a SAE, que é a sociedade... Professor, fala de novo, a STM está com inglês caprichado, hein, cara? Fala de novo. De novo? Isso. American Society for Testing and Materials. Poxa, tá quase fluente, hein? Tá ótimo, hein? Não. Beleza, professor? E aí nós temos ali a ABNT, tá? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí ela vai conversar com duas, tá? Com a SAE, que é a Society of Automotive Engineers, e a ISI, né? American Iron and Steel Institute, né? O Instituto Americano de Aço e Ferro, tá? Então, pessoal, a ABNT ela vai conversar com essas duas normas, tá? E por último, nós temos a norma DIN, uma norma americana, né? Deutsche Institut for Normung. Então, tem a norma DIN também, tá? Então, assim, por exemplo, eu quero fabricar... Professor americano, não, alemã. Perdão, eu falei americano? Perdão, pessoal. Então, a alemã, Deutsche, né? A alemã, a última norma é uma norma alemã, tá? É a DIN, Deutsche Institut for Normung. Então, a última norma é uma norma alemã, tá? A norma DIN. Então, o que acontece? Se, por exemplo, eu quero exportar o meu material, tá? Eu posso ter um material correlacionado com um material lá da Europa, por exemplo, ou um americano? Sim, tá? Existem aços ligados, correlacionados, ou a mesma coisa, eu estou precisando com urgência fazer a usinagem de um determinado material e eu não estou conseguindo encontrar esse material aqui no Brasil, e a Aciaria, né, que é a empresa lá que vai fabricar o meu aço, ele me pediu, por exemplo, 90 dias para entregar o material e eu estou precisando com urgência, eu preciso importar esse material. Eu posso comprar de outra região? Posso comprar dos Estados Unidos, por exemplo? Eu posso comprar da Europa? Pode. O que você vai fazer? Você vai pegar lá a BNT, né? Você vai pegar a norma, por exemplo, vamos pegar a primeira lá, a norma da STM, você vai pegar a nomenclatura do seu aço com a nomenclatura do aço deles e vai olhar a composição química do aço. Se eles tiverem uma correlação, ou seja, se eles forem iguais, você pode utilizar sem problema nenhum, né? É uma receita de bolo, vamos falar. Então, se você olhar a composição química desse material, dessas normas, e você fazer uma correlação deles, você pode importar sem problema, tá? Então, vocês não terão dificuldade em fazer. Isso é comum, inclusive, no Brasil acontecer. Por que eu falei, por exemplo, assim, eu preciso de um material urgente e o prazo de entrega de uma aciaria vai demorar 90 dias? Né? O que acontece? Pessoal, os grandes fabricantes, eu não vou falar nome, mas os grandes fabricantes de aço aqui no Brasil, tá? Eles fecham pedidos. E os pedidos têm que ser, no mínimo, lotes de 70 toneladas de material, tá? Pelo menos 70 toneladas. E esse prazo para entregar 70 toneladas desse material, em média, 90 dias, pode chegar até 120 dias, para poder, a partir do pedido colocado. Então,
é muito grande a produção desse material. Então, não é assim, eu vou fazer um protótipo, ou eu vou fazer um projeto rápido aqui, vou pegar o material, beleza, tá? Então, é assim, tudo tem que ser programado junto com a empresa que vai produzir o aço, a não ser que você pode comprar de uma revendedora e aí você vai pagar mais caro. Você vai encontrar? Sim, existem os revendedores desses produtores, tá? Você vai encontrar, só que o preço vai ser bem maior do que se você comprar diretamente do fabricante, tá? Então, assim, dependendo da sua urgência ou do custo do seu produto e o cliente for pagar, você vai fazer uma cotação desse material, você vai comprar do revendedor dele, né? Você vai achar esse material e você pode confeccionar sim, tá? Isso eu tô falando você comprar diretamente do fabricante, né? Diretamente da serraria lá. Mas você pode comprar, por exemplo, do revendedor, só que com outro custo, tá? Então, relembrando, então a gente tem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela vai sempre pegar como referência a SAE e a ISI, tá? E aí, nós temos também aquelas duas outras, né? A norma americana e uma norma alemã, para poder fazer referência. Então, é possível, sim, utilizar essa correlação dessa composição química desses aços, tá? Para a gente verificar se é possível, sim, importar ou até mesmo exportar o seu material, né? Às vezes, dependendo do câmbio, né? Do dólar ou do euro, enfim, dependendo do câmbio dessa variação, você pode, sim, exportar o seu aço, né? E ser interessante para o mercado internacional, tá? Isso acontece bastante, tá? Nós temos aí os grandes produtores de aço, a China, os Estados Unidos, o Brasil também, e nós vimos recentemente uma briga política, né, de Estados Unidos com China, com relação ao custo, com relação às taxas de importação e fabricação do aço, né? Então, vocês verem que chegou na mídia a importância que tem essa commodity do aço e o quanto impacta na economia qualquer mexida na taxa de importação, né? E ou no preço desse material. Então, dá um grande impacto, qualquer variação, e ainda mais para qualquer aumento que você tenha nesse aço, vai dar um grande impacto na economia, né? Visto que grande parte da base do nosso material a gente trabalha aí com aço, ferro fundido, né? Materiais metálicos. Fazer algum comentário, professor? Tranquilo? Não, tranquilo, Wagner. Legal, beleza. Então aqui, pessoal, nós temos, né, conforme a BNT ou a ISI, tá? Nós temos aqui uma tabela para classificação, né, dos aços, tá? Vamos lá, classificação dos aços. Depois nós vamos falar da classificação dos ferros fundidos, que é uma regra diferente, tá, para fazer a classificação do ferro fundido. Primeiro nós vamos falar um pouco da classificação dos aços, tá? Então, assim, vocês podem ver, ó, já dentro dessa imagem que vocês estão vendo, ó, a infinidade, a quantidade de aços que vocês podem encontrar no mercado, tá? A variedade de aços oferecidos, e tudo isso vai depender, tá? Vai depender da sua aplicação, tá? Da sua aplicação, do seu processo, da sua usinagem, né? Atender alguma especificação mecânica, tá? Quanto à ruptura, quanto ao alongamento, quanto à tração, enfim. Aí você vai escolher o seu material, né? Então, o que acontece? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. O C10XX, tá? Sempre, pessoal, que vocês encontrarem esse C10, né, que é um material começando com 10 ali, ele é um material aço carbono, tá? Então, 10 quer dizer que é um aço carbono, tá? O XX, ali, os dois últimos números dessa nomenclatura, o que ele significa? Significa a porcentagem de carbono dentro desse material, tá? Então, vamos dar um exemplo. O famoso conhecido aço 1020, né? 1020 é um aço aí comum no mercado, a gente costuma falar que é um aço de prateleira, né? Fácil de ser encontrado, tá? É um material fácil de se usinar, com baixo teor de carbono, então você tem uma boa usinabilidade, tá? Então vamos lá, se você, por exemplo, pegar um aço 1020, qual que é o aço 1020? Como que a gente vai falar da nomenclatura dele, da classificação? Desse 1020, o 10, tá? O 10 ele vai significar o quê? Ele vai dizer que ele é um aço carbono,
tá? Então, do 1020, os dois primeiros números, que é o 10, né? Ele vai significar, ele vai dizer pra gente que ele é um ácido carbono. E o 20, o que significa o 20 ali nessa classificação? O 20 significa que ele tem 0,20% de carbono dentro da sua classificação, tá? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, 1020. No 1020, os dois ali, o 10 significa que ele é um ácido carbono, e o XX, que é o 20, ele tá me dizendo que 0,20% de carbono dentro da sua composição química. Ah, eu conheço lá, eu já ouvi falar no ácido 1045. É a mesma regrinha. Então, assim, 1045, o 10 significa que ele é um ácido carbono, e o 45 significa que ele tem 0,45% de carbono na sua composição química. Ah, professor, mas eu conheço também o 1080, são só amostras, né? O 1020, 1045, 1080. Aí eu já estou subindo já a composição de carbono, o ácido vai ficando já um pouco mais duro, né? Mas, assim, o que significa? O 10, de novo, ele é um ácido carbono, e o 80 quer dizer que ele tem 0,80% de carbono dentro da sua composição química. Tudo bem, pessoal? Legal? Tranquilo. Olha o próximo ali, um C11, tá? O que acontece? Ele é um ácido carbono, por exemplo, ele está falando que é um ácido de usinagem fácil, mas esse 11 ele já significa o quê? Que ele tem alto carbono do S. O que é o S? É enxofre, tá? Então, você já tem um ácido carbono com alto teor de enxofre, e o XX, ele vai me dizer o quê? Que é a porcentagem de carbono na sua composição química, tá? Então, todos esses materiais, olha, ele já diz na tabela o que ele tem na frente, tá? Ele já fala o que tem ali na frente, e aí o que acontece? O XX vai me dizer a quantidade de carbono na sua composição. Ao próximo, olha, o C12. Ele está me falando que é um ácido de fácil usinagem, com altos teores de P, fósforo e S enxofre na sua composição química, e aí o XX vai me dizer a quantidade de carbono dentro da sua composição química. E aí, pessoal, abaixo estão todas as suas variantes ali, ó. O 40 ali, ó, o 40XX. Então, ele é um ácido molibdênio. Então, você pode ter de 0,20 a 0,30% de molibdênio, mais a porcentagem de carbono, tá? Então, a ABNT vai classificar os ácidos conforme essa tabela. Tudo bem? Sem dúvidas aí, pessoal? Sim. Ô, professor. Oi. E no caso do último que está ali listado, que é o XXBXX? Então, ali ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai ter uma liga, tá? Dentro do ácido carbono. Por exemplo, ali, ó. Ácido 50BXX, tá? Esse 50, ele tá falando ali, ó. Ele é um ácido carbono, tá? E depois ele está adicionando aço ao cromo com B, tá? Tudo bem? Ele tem uma porcentagem de B ali. O seguinte, normalmente, por conceito, a gente diz que o aço é ferro mais carbono, né? Então até o Wagner comentou nas primeiras telas, né? Ferro mais carbono. Só que, na verdade, se a gente for mais criterioso com relação à composição do aço, nós vamos perceber que ferro e carbono pode chegar até 95,5,6%, né? 95,5,6%. Então sobra aí 0,5%. O que tem esse 0,5%? Então, de forma mais criteriosa, alguns autores dizem que esse 0,5% é formado por aquilo que na literatura chama-se de impurezas do processo. Essas impurezas, geralmente, elas são silício, manganês, enxofre e fósforo. O Si, né, de silício, o Mn de manganês, o S de enxofre e o P de fósforo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês forem perceber aqui nessa tabela que o professor Wagner mostra, ó, o C11XX é um ácido de usinagem fácil com alto teor de enxofre, né?
Quer dizer, a outra, professora, a outra mesmo. Isso, essa mesmo. Isso aí. Então, com alto teor de enxofre. Quer dizer, o percentual de enxofre ficou um pouquinho maior do que o padrão, né? Ele já é um aço C11XX, né? O aço C12XX, olha, ele além de enxofre, ele tem alto teor de fósforo também. O aço 13XX, olha, já é um aço ao manganês, porque ele já tem um alto percentual de manganês. Então vocês estão vendo, de 1,5% a 2% de manganês. O aço padrão tem pouquíssimo manganês, cerca de 0,5% para as impurezas, silício, manganês, enxofre e fósforo. Mas se ele tiver um pouquinho mais de manganês, de 1,5% a 2%, ele é classificado como aço 13, né? Então, para vocês verem o seguinte, que os tipos diferentes de aço estão relacionados aos percentuais de elemento que compõem o material, ou aos percentuais de elementos na liga de aço, né? Então, o senso comum, o aço é formado por quem? Ferro e carbono, acabou, né? Só que se a gente for, né, Wagner, ver a literatura mais detalhadamente, então a gente vai encontrar lá que existem impurezas no processo de obtenção dos aços, que nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Então tem lá um percentual silício, manganês, enxofre e fósforo, que nos aços carbono, por definição, por padrão, esses 4 elementos somados não dão mais que 0,6%. Exato. É isso. Legal. Então aqui a gente segue com o mesmo sistema, tá? Então vem aqui o 10XX aço ao carbono, aí a gente vem ali o 11 aços de usinagem fácil, né? O C12 também de usinagem fácil, aí o 13, aí a gente já tem a adição do manganês, depois com níquel, né? No 23, no 25, no 31, e ali dentro deles a gente tem a variação, né? A porcentagem da quantidade de níquel dentro desse aço carbono, acompanhado da quantidade de carbono no total dessa composição química, né? Aqui é a mesma coisa, aquele primeiro, aqui. Pessoal, aqui, ó, o que a gente viu, né, naquelas tabelas, foi a classificação dos aços, né, como que nós vamos fazer a leitura da classificação do aço. Então, tendo lá os 2 primeiros números, significando ali o aço carbono, e os 2 últimos, a porcentagem de carbono na sua composição química, tá? O que acontece? Para um ferro fundido, ele não vai classificar o ferro fundido, pessoal, dentro da sua composição química. O ferro fundido, ele vai ser classificado conforme as suas propriedades físicas, tá? Então, as tabelas de classificação dos tipos de ferro fundido, ele vai variar conforme as suas propriedades físicas. E quais propriedades que a gente está falando? Nós vamos falar de resistência à tração, tá? Resistência ao alongamento e o limite de escoamento, tá? Então, essas 3 variáveis vão me dizer quais são os tipos de ferro fundidos que nós vamos encontrar no mercado, tá? Então, nessa primeira imagem aí, né, foi colocado ali um corpo de prova, então você pode ver, tem um material ali, é um ensaio que nós vamos fazer, você pode fazer um ensaio de tração, tá? E ele vai dar um gráfico, ele vai me dizer com quanto esse material ele vai romper, tá? Então, dentro do valor que eu encontrar, eu vou lá na tabela, eu vou saber que tipo de material é esse, tá? Ou já na aquisição, quando eu for comprar, por exemplo, da ciaria, eu vou comprar do revendedor, eu já vou ter dentro da sua tabela, dentro das suas propriedades físicas, separado por qual é o tipo desse ferro fundido que eu vou estar comprando, tá? Então, vamos lá. O aço, eu vou ter a classificação deles baseado na composição química, e o ferro fundido, eu vou ter ele dividido dentro da sua propriedade física, e aí a gente tem aquelas 3 variantes da resistência à tração, resistência ao alongamento e resistência ao seu escoamento, tá? Então, aqui, ó, se você olhar na tabela ao lado, né, ó, o primeiro ali, ó, o primeiro FC100, né? O que significa isso, esse FC100?
O FC é de ferro cinzento, né? A gente tem o ferro fundido cinzento. Então, o FC é de ferro cinzento e o 100 é o seu limite de resistência à tração, tá? Então, a unidade dele é 100, o valor dele é 100. E a unidade é de megapascal, tá? Então, o que é o megapascal? Tá aqui, ó. O megapascal, por exemplo, se você tiver 10 megapascal, ele é aproximadamente, né, 1 kg força por milímetro quadrado, tá? Então, essa é a resistência, no caso, desse ferro fundido 100. Ó. Se a gente pegar o UFC 150, então ele é um ferro fundido cinzento, né, um ferro cinzento, com limite de resistência à tração de 150 megapascal. Olha o UFC 200. 200 é o limite de resistência à sua tração. Então, é a classificação do ferro fundido. Então, a gente pega aqui, no caso, a resistência à tração. Tá? Entenderam, pessoal, isso aí, beleza? Legal a diferença? Então, aço, a gente pega, então, na sua composição química, e o ferro fundido nós vamos pegar referência à sua propriedade física, tá? E a gente já tem uma tabela dele aqui. Então, a sua unidade megapascal, quando a gente fala aqui C10 megapascal, aproximadamente aí 1 kg força por milímetro quadrado, tá? Nós temos também o ferro fundido nodular, né? No caso, a sua classificação aí do ferro fundido nodular, tá? Ele tem 2 letras seguidas de 5 números, né? E a nomenclatura dele, do ferro fundido nodular, é o FE, tá? Por exemplo, ali, ó, é o FE 50.007, tá? Como que a gente vai fazer a classificação desse ferro fundido? Olhando a tabela ali, e qual que vai ser a sua propriedade, né? Do ferro fundido nodular ali, do 50.007. Os 3 primeiros números, né? Ele vai ser em referência ao seu limite de resistência à tração. Então, nesse caso, o número dele é 500, então o limite de resistência desse 50.007 é de 500 megapascal, tá? E o 0,7, o que vai significar? É a porcentagem do seu alongamento, tá? Esse é um teste que você vai fazer, é um ensaio que você vai fazer com o material, e no momento que você está fazendo esse ensaio de alongamento, esse material ele vai ter uma deformação de 7%, tá? Então, ele vai ter uma deformação de 7%. Então, essa é a nomenclatura que a gente chama o ferro fundido nodular, tá? Então, para o nodular, nós vamos ter duas propriedades: resistência à tração e o alongamento, tá? Olha o primeiro ali, ó. Por exemplo, o primeiro ele tem uma resistência menor, de 380 megapascal, com um alongamento de 17%. Vocês podem verificar, fazer uma correlação, o que está acontecendo ali? Quando você tem uma resistência menor, a sua porcentagem de alongamento é maior, tá? Então você vai resistir mais, você vai alongar mais, então a sua porcentagem é maior. Olha o último ali. O último você tem uma resistência à tração de 800 megapascal, tá? Porém, o seu alongamento é bem menor, somente 2%, tá? Então, para fazer para você ter a classificação do ferro fundido nodular, você vai utilizar essas duas variáveis, né? Limite de resistência à tração e alongamento em porcentagem. Tá bom? Tá? Então, recapitulando. Composição química do material é para o aço, e aí nós temos aquelas variantes dos 2 primeiros números se referenciando ao aço carbono, e os 2 últimos a quantidade de carbono dentro do seu material, tá? Dentro da sua composição química. E aí nós temos o ferro fundido, né? Tendo a sua referência nas suas propriedades físicas, entre elas as 3 variáveis: resistência à tração, resistência ao alongamento e resistência ao escoamento, tá? Então, nessas tabelas que a gente vai determinar qual que é o tipo do ferro fundido que você vai especificar dentro do seu projeto,
tá? Então, assim, a gente não precisa ficar fazendo ensaios para fabricar o tipo do material. Nós já temos eles prontos, já existe uma tabela pronta desse material. Cabe a gente escolher qual material para atender a esse tipo de especificação, né, para ver qual o projeto, no qual o meu projeto vai contemplar um desses materiais, tá? Então eu vou especificar um material no meu projeto, no meu produto, eu vou olhar lá na tabela e eu vou ver se ele vai atender a especificação dentro da sua aplicação, né? Então isso é a engenharia lá do produto que vai fazer, vai dizer qual é o seu material e você vai lá verificar qual que é as suas propriedades, né? A propriedade do seu material, tá bom? Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Ah, professor, para pegar bem tem que dar uma estudada, hein? Mas de boa. Tem muito conteúdo, né? Sim, ele é um tema assim, ele é abrangente, ele é técnico, né? Como nós já falamos com vocês, acho que na primeira ou segunda aula, é um tema, né? Tecnologias dos materiais é um tema que se você entrar no detalhe do detalhe, ele é extremamente técnico, né? Para vocês que estão tendo esse primeiro contato com a disciplina, nós temos que puxar os principais tópicos com vocês, né? Aquilo que basicamente vocês vão encontrar num primeiro contato numa indústria, tá? Que nem nós já falamos, né, José Carlos? Existe uma faculdade específica em materiais, né? A pessoa estuda 4 anos, né, professor? Exatamente, professor. Exatamente. O aluno ele estuda 4 anos para se formar em materiais, né? Então é humanamente impossível a gente conseguir trazer todos os temas para vocês, né? Dentro dessas aulas no semestre com vocês, né? Então, claro que a gente tem que abordar os principais tópicos e falar com vocês, né? Então, assim, trazer aquilo que é tabelado, aquilo que é conhecido, falar das suas existências, falar das suas propriedades mecânicas, falar, principalmente aí que é o que a gente vai falar depois, do diagrama de ferro-carbono, que dentro de materiais é extremamente importante entender aquele gráfico, né? Do aquecimento do material, da transformação do material, e aí você sai de ferrita, de perlita, o que é ferrita, o que é perlita, qual é o claro, qual que é o escuro dentro, a hora que você faz uma caracterização, por exemplo, desse material, a hora que eu aqueço, passo da zona crítica, esse material, o que ele se transforma, ou se porventura eu precisar voltar na minha propriedade original, é possível ou não? Sim, é possível, mas tudo vai depender do tratamento térmico que a gente vai fazer, ou seja, uma coisa vai puxando a outra e o tema ele vai ficando mais técnico, né? Então a gente quer trazer realmente aquilo que vai ser importante para vocês, né, nesse primeiro momento, para vocês entenderem a disciplina e, claro, aquilo que vocês vão absorver para poder utilizar no dia a dia no trabalho de vocês, né? De repente vocês vão realmente trabalhar numa empresa de tratamento térmico ou vão trabalhar na parte de desenvolvimento de materiais e precisam ter esse contato, saber da terminologia dos materiais, saber da classificação, saber que existe uma tabela que vai determinar esse tipo de material, né, do aço ou do ferro fundido, saber a diferença entre eles, porque até então, eu já ouvi falar muito o que é um aço, eu já ouvi falar muito o que é um ferro fundido, mas qual que é a diferença entre eles? Agora a gente já sabe que a grande diferença é a porcentagem de carbono, tá? Então, entender essas características dentro da sua aplicação. Na verdade, o que vai determinar qual que eu vou utilizar é a aplicação do meu produto, né? Dentro das suas propriedades mecânicas, da aplicação, dentro de uma utilização desse produto, né? Aquilo que vai demandar de esforços é aquilo que eu vou especificar de material, né? Porque se você não fazer uma análise correta do material e você tiver uma escolha errada de material, pessoal, você pode ter problema sério no seu produto, numa utilização aí com o usuário, né? A gente sabe aí que as empresas, principalmente as automotivas, elas são muito cobradas por redução de custo, né?
E aí o pessoal eles geram ideias para ver se consegue fazer uma substituição de um processo, uma alteração de um material, por exemplo, de um aço, de um ferro, né, de um ferro fundido para um alumínio, ou dentro da classificação que a gente está vendo agora, dentro de uma classificação, pegar um aço não tão nobre e trocar por um mais simples, e aí eu posso entrar numa zona crítica de uma resistência e ter uma ruptura do material lá na frente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar em redução de custo, trocar o material, tem que ser muito bem analisado, muito bem testado, antes de efetivar qualquer tipo de modificação. E a indústria, né, eles fazem isso, eles lançam um produto e depois é uma curva, né? Eles lançam um produto, aí você tem um tempo de absorção desse produto no mercado, você verifica o desempenho dele, e aí para se tornar o produto mais rentável, eles começam a dar ideias para poder reduzir algumas coisas dentro desse produto para se tornar mais rentável, né? Então, ideias em trocas de materiais, a gente vê muito isso acontecer, é comum, mas tem que ter muito cuidado, tem que ter uma análise muito criteriosa, né? Quando a gente vai mexer com a estrutura do material, né? Então a gente depois, agora não, senão a gente vai prolongar demais, mas na indústria automotiva a gente vê aí algumas empresas que trocaram o tipo do material e não foi infeliz, né? E acaba acontecendo até um recall. Professor. Dependendo se for muito bem pensado. Oi? Professor? Eu posso fazer uma pergunta? Rapidinho. Então, estava tendo uma discussão hoje lá no serviço do soldador com o engenheiro, porque o soldador ele tem costume de aquecer a peça antes de soldar, e o engenheiro lá falou que não precisa. Não precisa mesmo? Aquecer a peça no maçarico para soldar? Tipo, para tirar a umidade, eu fiquei meio assim também, mas umidade Então, a umidade, ela é prejudicial à solda, tá? A umidade, ela não é boa para solda, tá? Assim, não necessariamente, quando você for fazer um processo de soldagem, você não precisa, em suma, aquecer todas as peças que você vai soldar, tá? Ele, claro, ele é o soldador, ele tem um conhecimento, ele sabe que sim, algumas peças que ele andou soldando, ele teve problema, tá? Isso pode depender, assim, eu não sei qual é o que aconteceu, tá? Mas eu tô falando, às vezes esse material tá armazenado e ele tá úmido, tá? E se esse material tá úmido, ele vai ter um problema na solda, tá? Você não vai ter uma solda correta, você não vai ter o preenchimento, o cordão de solda, por exemplo, não sei se é MIG-MAG ou é de eletrodo revestido, eu não sei qual que é o processo. É MIG, no arame mesmo. No arame? Isso. Então, dependendo dele, você pode criar bolhas nessa solda, dependendo de como tá. A impureza, ela é péssima para solda, né? Se o material tiver com impureza, se o material tiver oxidado, tá? Se o material tiver úmido, são algumas características que uma solda não fica boa. Então, assim, num processo de solda, imagina numa indústria automotiva, você ter que aquecer, imagine que a alta produção, você tem que aquecer todo o material, tá? Então, assim, mais ou menos o que eu imaginei. Mas eu não sei, tá? Eu estou comentando assim, eu não sei como que estava a condição dessa peça que ele ia soldar, para ele ter que falar para o engenheiro que ele tinha que dar uma aquecida para poder antes de fazer a solda, tá? Às vezes essa peça estava totalmente úmida, se ela tivesse úmida, você ia ter problema na solda, sim. Solda, né, a umidade, a impureza, o material está sujo, a oxidação, tá? São problemas ali, não são problemas que são características que vocês podem ter que não vai ter uma solda com sucesso, isso é com certeza, tá? Entendi, beleza, professor, obrigado, mas pelo que eu vejo lá é porque as peças é limpinhas, por isso que o engenheiro ficou meio assim, criticando ele. As peças é limpa lá, a peça vem praticamente no zero, vem limpinha pra focar para estudar. Tá limpo. Nós até limpa, passa. Como fala? O thinner que tira o desengraxante, limpa tudo antes de estudar. Mas beleza, professor, obrigado. Foi só uma dúvida só. Legal. Pessoal, então, esse tema, tá, de classificação, a gente finaliza aqui, tá?
Zé Carlos, se você quiser entrar lá no Moodle e fazer adicionar comentário e falar sobre as atividades, eu passo a bola. Ok, vou fazer isso. Legal? Beleza. Gente, então é o seguinte, deixa eu... Ô Wagner, descompartilha a sua tela aí para mim compartilhar a minha. Sim. Beleza, eu vou compartilhar a minha tela. Beleza, gente. Bom, gente, aqui no Moodle eu estou com o perfil de estudante, tá vendo? Então eu estou com o perfil aí que exatamente o mesmo perfil de vocês. Então o que eu estou vendo na tela é exatamente o que vocês vão ver no perfil de vocês, tá? Só lembrando que todas as nossas aulas são gravadas e são listadas aqui, tá vendo? Ó, tem aqui a gravação da última aula, dia 14. Ainda hoje a gente coloca aqui a gravação da aula de hoje, tá? Bom, é o seguinte, a primeira atividade que era para ser entregue semana passada, que foi a atividade de estrutura atômica, né? Tanto a parte A, palavra cruzadas, como a parte B, quadro de classificação dos materiais, acredito, vocês estão em 4 aqui. O Adriano, a Elisângela, o Lucas, Francelino e o Josué. Deixa eu confirmar aqui. O Adriano entregou, tá? Ficou com 69,5, tá, Adriano? Praticamente 70 nas duas atividades, né? Que a nota da atividade é a média da parte A da atividade, mas a parte B da atividade. Elisângela, cadê Elisângela? Elisângela, ok. Ô, Elisângela, você não entregou a parte B da atividade, foi isso mesmo? Você só entregou a palavra cruzada, foi isso? Quer falar? Pode abrir o microfone. Então, professor, eu prometi entregue. A parte B da atividade é aquele quadro, você está sabendo, né? É aquele quadro, para poder preencher o quadro lá com os tipos de materiais. Do Excel, né? No Excel, exatamente. Então, para mim, eu tinha enviado, eu fiz aqui. Então faz o seguinte, ó, não veio para mim via Moodle. E eu já fechei a data de entrega da atividade, né? Porque ela tem prazo. Uhum. Então, pelo Moodle, você não consegue mandar mais. Então, faz o seguinte, ó, manda para esses 2 e-mails aqui, que tá na parte de cima do Moodle, tá? O e-mail do professor Wagner e o meu e-mail. Tudo bem? É que eu até arrastei ele pro que aparece lá a flechinha, né? Indicando, arraste o documento para cá. Eu arrastei, acho que também. Então eu não enviei, não sei. Quer ver? Vamos lá, eu entrei aqui no meu perfil, agora eu estou no meu perfil. Eu vou ver, eu vou ver se eu acho aqui sua atividade. Mas da última vez que eu vi, e logo depois eu bloqueei os demais envios, porque já tinha esgotado o prazo, não tinha sua atividade. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Parte B. Ele vai me mostrar aqui quem já enviou. Ó, 6 alunos enviaram. Tá vendo? Ó, 6 alunos enviaram. Vê todos os envios. Deixa eu ver se aparece o seu aqui. Ó, aparece o envio do André, do Josué, do Adriano, do Jonatas, do Leandro, do Lucas. Tá vendo? Então, seu envio não aparece aqui. Então, alguma coisa deu errada, tá? Então, ó, eu fiz e arrastei lá pra atividade. Não, tudo bem. Faz o seguinte, então. Então, manda por e-mail. Nesses 2 e-mails tá aqui em cima, tá bom? Tá bom. Beleza? Porque senão, olha, porque senão você vai ficar com 40 e-mail de nota, né? Meu Deus. Tá, então, porque você tirou 81 na palavra cruzada. Então manda a atividade para aumentar a sua nota, tá? O Lucas, tá bom. Lucas Francelino. O Lucas tirou 100 na palavra cruzada, acertou tudo.
e 60 na atividade B, né, do quadro. Então deu média 80. E o Josué, deixa eu ver o Josué, Josué de Souza Cunha. Josué 82,5, é isso? Tirou 75 na palavra cruzada e 90 no quadro de materiais. Tá bom, gente? Então, que bom que todos vocês fizeram então mostra aí a dedicação e o interesse de vocês, tá? Bom, qual que é a próxima atividade? Deixa eu voltar aqui de novo no perfil de vocês aqui. Mudar para aluno, estudante. Bom, então qual que é a próxima atividade? Então tá aqui, ó, aqui embaixo. Atividade referente às 2 aulas ministradas pelo professor Wagner, perfeições e cristalinas e soluções sólidas, e hoje introdução e classificação dos aços e ferrofundidos, né? Então a atividade 2, tá, está aqui, ó. Então clicando, né, ó. Então vocês têm aqui embaixo um questionário. É um questionário com 11 perguntas, ok? Com 11 perguntas. Praticamente, o Sr. Wagner é bonzinho, né? Todas elas, quase todas de alternativa, né? Quase todas de alternativa. A 1 e a 2 é dissertativa, as demais basicamente alternativa, né? Então, o que vocês devem fazer? Como esse arquivo está em PDF, então vocês devem abrir um arquivo Word e responder no Word. Professor Wagner, pode ser só as respostas ou tem que ter as perguntas também? Não, pode ser só as respostas. Isso. A pergunta já está escrita, né? Isso. Importante é a resposta, sem problema. Beleza. Aí vocês vão abrir um arquivo Word, por exemplo, né? Vocês vão abrir um arquivo Word, né? Eu vou colocar lá, respostas. Colocar o nome de vocês, a disciplina, enfim, né? Respostas. Exercício 1. Aí vocês vão responder lá, né? Tal. 2. Exercício 1. Exercício 2. Também vão responder lá, né? Tá, exercício 3. Acho que o 3 é de alternativa, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Tá, na estrutura cristalina é isso. Então, exercício 3. Digamos que seja alternativa A. Vocês colocam lá alternativa A. E assim por diante. Aí vocês salvam, né, normalmente na máquina de vocês, ou na área de trabalho, enfim, onde vocês julgarem melhor. Então, por exemplo, salvar aqui como atividade 2 tem tecnologia dos materiais, tá bom? Para facilitar. Tá? Então, feito o questionário, respondido o questionário, aí vocês vão pro Moodle, né? Então, onde diz aqui, ó, atividade 2, ó, então vocês clicam, ele vai dizer aqui, ó, a tarefa, parará, adicionar tarefa. Adicionar tarefa. Então, adicionar tarefa, aí aquele espaço que a Elisângela falou que tem que soltar o arquivo aqui, né? Ó. Então, aí vocês vêm aqui, ó, e vão buscar esse arquivo lá na área de trabalho para poder arrastar, né? Tem que ter cuidado nessa operação para garantir que o arquivo seja transferido para cá, né? Então vamos lá. Então eu vou puxar o arquivo aqui, vamos lá. Olha ele aqui, ó. Atividade 2 tem. Eu clico, seguro e arrasto, ó. Aí solto aqui, tá vendo? Ó, quando tiver aqui, aí sim, aí vocês mandam aqui, ó, salvar mudança. Eu não vou clicar porque senão ele vai ir para mim, tá? E não tem conteúdo nenhum, tá? Salvar a mudança, ele já faz o envio, tá? Aí tá entregue a atividade 2, tá? Gente, a atividade é sempre entregue pelo Moodle, tá? Então é essa forma correta de vocês fazerem a entrega desta atividade 2. Professor Wagner, qual é o prazo que você vai dar? Então, professor, normalmente
a gente costuma dar uma semana de prazo, né? Sim. Uma semana. Só que a semana a gente encerra, né? Sim. Tem a parada pro final do ano. Vamos lá, nós estamos aí dia 21, nós vamos estar retornando dia 4, né? Dia 4, isso. Dia 4. E nossa próxima aula vai ser dia 4, né? Então vamos dar 2 semanas, sim. Tá? Então vamos provisionar para o dia 4. Tá, deixa eu confirmar aqui. Wagner, deixa eu confirmar aqui se a nossa próxima aula é dia 4 mesmo. Deixa eu confirmar aqui no nosso plano de aula. Eu estou com o plano aberto, estou com o Moodle aberto, estou abrindo o plano. Tá. Eu tenho a impressão que sim, mas vamos confirmar. É isso mesmo, ó. Dia 4 do 1. Não, Wagner, não. Não, tá atividade assíncrona. Então, nós estamos ali uma atividade 3, classificação de ferros fundidos e aços, que é o tema que já está dentro dessa atividade. Não, tudo bem. Porque na verdade a gente planejou 2 atividades distintas, né? Uma da aula passada e uma dessa aula. Mas aí você juntou tudo em uma atividade só. Não tem nenhum problema. Então, na verdade, o Wagner, nossa próxima aula é só dia 11, viu? Dia 11, é assíncrona dia 11, sim. Só dia 11. Exato. Então, tudo bem. Você vai manter, então, a entrega da atividade para o dia 4? Vamos manter para o dia 4. Tá bom. Pessoal, assim, vocês acham que ficou apertado para vocês dia 4? Ou não? Tá bom para vocês? Por mim, tudo bem. Pra mim também tranquilo. Vou ficar um dia em casa, dá pra fazer esse trabalho. Não tá assim, vai ter que fazer uma pesquisa, mas não tá nada complicado, tem que pesquisar. Porque acho que se deixar pra depois, acho que vai ficar mais corrida ainda, né? Eu também acho, vai concorrer com outras disciplinas, eu acho que quanto vocês conseguirem antecipar e fechar a atividade é melhor. Então vamos deixar pro dia 4, tá? Se tiver algum problema, a gente vai se falando aí pelo Moodle, manda um e-mail, mas vamos deixar pro dia 4, então. Beleza. Tá bom? Ô, professor, Oi. teria algum problema de mandar o trabalho digitalizado? Digitalizado? Isso. Ah, tá. Quer dizer, você faz à mão e tira foto e manda? Isso. É isso? Isso, aí é como arquivo em PDF. Não tem problema. Se for melhor para você desse jeito, não tem problema, Lucas. Pode ser. Tá bom. Tá bom? O professor, tá mostrando que a tarefa tá atrasada lá no Moodle. Tarefa atrasada no Moodle? Isso, essa que o senhor passou, imperfeições cristalinas e classificação dos aços e fofo. Deixa eu ver aqui se porventura eu tenho que mudar a data. Peraí, deixa eu ver aqui. Possivelmente eu tenho que fazer alguma alteração aqui na data do envio, tá? Mas tudo bem, eu vou checar isso, eu vou confirmar isso. Tá? Eu vou confirmar. Tá ótimo, tá? Eu vou tratar isso, tá? Gente, então nossa próxima aula acontecerá dia 11 de janeiro, tá bom? Então acho que é isso, né, Wagner? Vamos encerrar? Sim, podemos encerrar, sem problema. Tá bom. Então, gente, tudo bem? Podemos encerrar, gente? Ou tem mais alguma questão que vocês querem abordar? Pra mim tá tranquilo. E aí, pessoal, o que vocês estão achando até o momento do curso, as disciplinas no geral, estão gostando, tá indo tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Professor, tá tranquilo, porque é pouca matéria, né? 6 matérias só, aí dá pra ir levando. Eu fiz edificações em 2009, acho que era 9 matérias, 10 matérias. Na época, era muita coisa. Aí eu tava acostumado, naquela época não tinha Android, não tinha celular, não tinha nada. Tô achando bem mais tranquilo estudar agora do que antes. Bom, legal, muito bom. Então, pessoal, quero desejar para vocês, para a família de vocês, um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2021 seja
bem melhor do que foi 2020, que foi um ano de aprendizado, né? Um ano para ser esquecido, mas de muito aprendizado, de muita coisa nova, mudança rápida, né, de rotina para todo mundo. Um ano extremamente diferente, difícil, mas é nas dificuldades que a gente cresce, tá? Então, se cuidem da família de vocês, fiquem bem, e a gente se encontra aí no retorno aí dia 11, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço para vocês e obrigado até o momento, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Gente, igualmente também os meus votos aí, como o professor Wagner diz, né, de um bom Natal para vocês, um excelente ano novo aí para vocês e família, e que Deus nos abençoe aí ao longo desses dias de festa, né, e que apesar de tudo e de tudo que vivemos e de tudo que passamos ao longo deste ano, graças a Deus nós estamos com vida, né, e a esperança de que tudo possa ficar melhor, ela existe, né? Então Deus abençoe vocês, se cuidem, tá? E prazer encontrá-los esse tempo por aqui, né? Vamos nos encontrar novamente a partir de 11 de janeiro, né, do ano que vem, e já ansioso, né, Wagner, para a gente voltar à vida normal. Com certeza, a gente encontrar vocês presencialmente no campus, né? Poder dar um aperto de mão, com segurança. Com certeza. Tá bom, gente, um abraço, se cuidem.